Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje estou aqui com vocês para falar sobre uma ação que já sobe mais de 50% aí nos últimos meses, porém continua barata. Antes disso, claro, deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, tá? Hoje eu vou fazer aqueles vídeos de revisão, vou comentar sobre uma empresa que a gente encontrou uma oportunidade boa de curto e de longo prazos. Eu gosto sempre de pegar alguns exemplos de recomendações da Capitalismo para a gente mostrar na prática como funciona, independente se der certo ou não. Dessa vez aqui acabou dando certo. E como a ação subiu bastante, muita gente pediu para comentar mais. Eu vou comentar aqui, vou falar mais um pouco sobre a questão da CBA. Ela divulgou resultados, a ação bateu um patamar importante. Eu sei que eu fiz um vídeo há pouco mais de um mês, mas como muita gente está perguntando, e eu fiquei aqui de comentar nos resultados e quando ela atingisse esse patamar de preço, eu faço esse vídeo, tá? Lembrando, né, pessoal, até eu não vou estressar aqui o assunto, até porque tem vídeos aí no canal falando de maneira mais aprofundada da CBA, mas eu acho que é importante sempre a gente contextualizar, tá? Nós começamos a acompanhar a CBA de uma maneira mais aprofundada quando nós tivemos essa puxada do preço do alumínio. Essa puxada do preço do alumínio ela veio basicamente por duas questões, né? Tivemos uma tentativa de golpe na Guiné em 2021, que é o principal produtor de bauxita do mundo, e posteriormente nós tivemos a Rússia invadindo a Ucrânia. A Rússia chegou a produzir quase 10% de todo alumínio do mundo, tá? Isso puxou o preço demais. Nós entendemos aquele movimento como exagerado, né? E pensamos da seguinte forma: vamos aguardar acomodar os preços do alumínio e posteriormente, né, a gente vê se vai ter alguma oportunidade aí de compra na CBA. A CBA, né, pessoal, Companhia Brasileira de Alumínio, desculpa, é uma empresa muito tradicional, é Votorantim, né, não tem como questionar a gestão da empresa e apesar dela ter algumas questões que a gente não acha tão interessante, né, primeiro o alumínio, a gente entende que tem materiais mais interessantes que o alumínio, né, até porque todo mundo usa alumínio, não tem alguma coisa, uma novidade. A CBA, ela exporta muito pouco ainda, apesar de que ela tem um potencial de exportação gigante com o projeto Rondon. O projeto Rondon, esse projeto, ele tem a terceira maior, ele fica no Pará, lá tem a terceira maior região de bauxita do mundo, então eles podem, no longo prazo, melhorar também essa questão de exportação, que para a gente é bastante interessante. Nós não podemos esquecer que é um IPO recente, né? Depois a gente vai ver ali no gráfico, as ações normalmente de IPO caem porque normalmente IPO é caro, né? Então o IPO é recente, de 2021, e acabou acontecendo uma característica que não é muito comum, né? O preço do alumínio ele caiu ao mesmo tempo que os custos começaram a aumentar e não caíram também, né? E normalmente quando cai o preço do alumínio e cai os insumos costumam abaixar também, até porque quando a gente pega a parte de energia, né, a CBA produz 100% da energia que ela utiliza na produção, tá? Então aconteceu aquilo que a gente chama de tempestade perfeita. Eu sei que muitas vezes, nesses momentos, os investidores eles ficam mais apavorados, porque daí está todo mundo recomendando venda dos ativos, mas normalmente são nesses momentos que acabam aparecendo aquelas boas oportunidades, né? A empresa, então, ela é uma das maiores da América Latina, né, nessa questão de alumínio, ela tem uma diversificação bem interessante, porque da mesma forma que o alumínio não tem grandes novidades, ele tem uma receita estável, né? Não é de uma hora para outra que todo mundo vai parar de consumir alumínio. A parte de embalagens, automotivo, transporte, bens de consumo, construção civil, tudo isso demanda bastante alumínio. Então a gente percebe aqui que a receita da empresa estabilizou, né? Teve uma pequena queda, especialmente de 2022 para 2023, porque como o preço do alumínio caiu, mesmo vendendo mais, eles não conseguiram performar bem em termos de receita, tá? Nós tivemos os custos se mantivendo, né, que é uma coisa se mantendo, né, que é uma coisa meio fora, é uma exceção aqui na empresa, a gente tentou procurar no passado da empresa, em outras empresas também, e dificilmente acontece as duas coisas do preço, né, dos insumos continuar subindo, com o preço de venda caindo, enfim, é uma questão bem singular essa que aconteceu aqui com CBA. Além disso, é uma empresa boa, já passou por várias crises, eles fizeram um belo ajuste na questão de custos, na questão de despesa,
postergaram dividendos não, desculpa, investimentos para os próximos 4 anos, eles têm uma bela capacidade produtiva, não precisa crescer, né? E a gente até acha bom que nesse momento eles posterguem qualquer coisa de investimento, porque deixa o caso ainda mais conservador. Ação muito barata, operando bem abaixo do valor patrimonial, ela ainda está 0,83 do valor, 0,83 do PVP, né, dela, e além disso, eles fizeram uma emissão de ações recentemente que levantou um caixa de mais de 200 milhões de reais, reforçou o caixa da empresa. Então a gente entendeu que era um modelo redondinho para aplicar aqui o que a gente costuma falar, que é a compra de ativos em recuperação. Quando a gente compra esses ativos em recuperação, né, tanto com uma visão mais fundamentalista de longo prazo, quanto com a visão gráfica, que eu vou mostrar depois para vocês, o que a gente estima, pessoal? Não é crescimento da empresa, mas sim que simplesmente ela vai voltar a entregar os resultados que ela entregava antes, né? Porque se a gente olhar os últimos 2023, os últimos 12 meses, a CBA vem apresentando prejuízo, apesar que a maior parte desse resultado de prejuízo são itens não contábeis, são questões não recorrentes. Eu sei que na hora que está divulgando prejuízo, o próprio mercado nem olha muito, né? O mercado é preguiçoso, essa é a verdade, né? Aí sai todo mundo falando ruim, falando mal de alguma coisa que na prática ninguém conhece de maneira aprofundada como a gente conhece, por exemplo, né? Tanto que eu comento sempre que em relação à avaliação das empresas, nós dificilmente erramos alguma coisa, tá? A gente consegue comprar em bons momentos, vender em bons momentos. Claro que não tem como saber quando o preço da ação vai subir ou não, né? Tanto que eu mostro esses exemplos aqui na prática, às vezes eu mostro alguns exemplos que as ações caem ao invés de subir, ao contrário desse exemplo aqui da CBA, que as ações acabaram subindo bem. Então, qual foi a nossa estimativa, né, pessoal? A gente fez um cálculo que eu mostrei em um dos vídeos, bem simples, tá? E eu comento sempre, o investidor às vezes começa a complicar coisas que são simples, né? E qual foi esse cálculo? A CBA fazendo uma receita de 8 bilhões, a receita foi de 8, quase 9 bi aqui, é de 2022, 2023 foi quase 8 bi, tá? A CBA fazendo uma receita de 8 bilhões com uma margem de 10%, que é uma margem conservadora, ela faria em torno de 800 milhões de reais de lucro. O que nós pegamos? Esse lucro dividimos pelo número de ações. Deu R$ 1,40 a última vez que a gente fez esse número. Ou seja, R$ 1,40 de lucro por ação. Né? O preço da ação custando R$ 5,00, nós temos um PL de 13,5, 3,5 vezes. Ou seja, a ação custando R$ 5,00, ela estava custando 13 e pouco quando a gente comentou isso, a ação custando R$ 5,00, ela vira uma super barganha. Né? Ou seja, ela está muito barata apesar dessa alta. Né? Tem muito espaço para crescimento da ação em função dessa questão que o PL projetado dela é muito baixo. E, de novo, eu não estou falando em crescimento, eu estou falando só da recuperação dos resultados. Não precisa crescer R$ 1, é só voltar ao resultado que era antes, a ação teria que subir muito acima do que ela está hoje. E mesmo não sendo uma característica dela ser a melhor pagadora de dividendos do mundo, nesse preço atual dela, ela está barata, né? Tanto que no vídeo eu comentei, olha, a CBA voltando lá para os R$ 5,00, ela tranquilamente tem um histórico de distribuir 50% do lucro dela, ela distribuiria em torno de 70 centavos por ação, ou seja, um retorno, um yield aí de mais de 14%, que é excelente, ou seja, ela tinha o potencial de pagar dividendos, que ainda tem potencial, né, porque ela ainda não pagou, e também de recuperação do preço das ações. Por isso, quando a gente olha em termos fundamentalistas, mesmo apesar da alta recente, a ação da CBA continua bastante barata. Quando a gente olha em termos de curto prazo, né, pessoal, aqui tem o gráfico da CBA que mostra, né, isso que eu comentei para vocês. Toda a queda da ação depois do IPO, aqui nessa casa dos 13,70, quando a gente começou a fazer a maioria dos vídeos, né, que a gente recomendou em duas estratégias de curto prazo também, além das estratégias de longo prazo, duas estratégias de curto prazo que a gente continua comprados, e eu comentei sobre a possibilidade dela romper esse patamar dos R$ 5,00 e romper essa linha de tendência de baixa, porque ela estava num canal de baixa, que foi o que acabou acontecendo agora. Né? Ela rompeu esse canal e continua subindo. Vai continuar subindo, pessoal? Não tem como saber. Tá? Porém,
quando a gente olha em termos gráficos, os pontos mais importantes no gráfico são aqui na casa dos R$ 13 e depois só nos 22. Ou seja, uma bela ação pensando no longo prazo e uma bela ação ainda pensando no curto prazo, tá certo? Lembrando que eu vou deixar o nosso site aqui para vocês, para quem quiser conhecer mais a respeito das nossas assinaturas da Capitalizo. Tem as assinaturas aqui, tem o relatório de performance com todas as nossas recomendações, né, pessoal, de longo prazo, de médio e curto prazo. Eu lembro que hoje a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente, independente e também, né, com o melhor atendimento. Então, dúvidas, aqui na descrição do vídeo vai ter as informações, assim como nos comentários. Mandem um e-mail para a gente, mandem um áudio ou uma mensagem no WhatsApp que todo mundo, que o pessoal do atendimento vai entrar em contato com vocês. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.